está claro, como a Dora falou, é um governo que não tem articulação política, é um governo que vai para o plenário e vai já com o jogo jogado contra si, perdido. E isso é da maior gravidade, porque você fica assim, pô, o governo não tem um plano, o governo não tem capacidade de articulação com o legislativo. Cara, então estamos à deriva, ao mesmo tempo que se diz, né, o que se comenta, que o presidente é o maior gênio da política depois do Stalin, né, é o guia genial dos povos, é um cara sagaz, grande articulador político. Cara, eu não estou entendendo mais nada, né? Mas eu acho que se a gente for olhar para os fatos, mais ou menos fica claro, né? Quer dizer, quando você... Primeiro, não ter projeto, eu acho que ajuda a não ter articulação, né? Se você tem projeto, você tem sobre o que negociar, você tem sobre o que construir uma maioria ou uma situação que vá ser produtiva, que vá construir alguma coisa. Adoro a objetividade, né, de Pedro Paulo Magalhães. Então, claro, quando você rumo, não tem... Se você não Exatamente. tem rumo, você não tem prumo. Exatamente. E depois tem o contexto, né? O contexto de formar a maioria há 20 anos atrás era o contexto de formar a maioria hoje é outro, completamente diferente. Você não tinha essas pautas de costume sendo levadas da forma que são levadas hoje, né? Essa maioria conservadora que você tem no Congresso, estabelecida, cristalizada, muito mais do que estabelecida, quer dizer, ela conta sempre com 300 e tantos votos para tudo aquilo que quiser fazer. Então, como é que se articula um governo? Além disso, esse governo se articula como PT. Ele não se articula como um governo mais amplo, que teoricamente foi a base da sua eleição, quer dizer, da sua eleição por ali no Photoshop, né, ali nos últimos segundos. Quer dizer, ganhou por uma fatia pequena de eleitorado e mesmo assim, porque se constituiu como uma frente para derrotar o Bolsonaro, para derrotar a extrema-direita que estava colocada naquele momento. Então, eu acho que não existe a utilização dessas forças, dessas coisas que construíram esse governo para fazer essa articulação. Então, dá água. Dá o que está aí acontecendo. Eu acho que tem vários exemplos Agora, quando a pauta é econômica e consegue se alinhar a uma visão um pouco mais liberal, né, que não é mais liberal, hoje é conhecido como... É o que tem que se fazer, quer dizer, o equilíbrio fiscal é uma coisa que não é desejável, ela é imperativa, tem que acontecer, né, para poder o país dar um salto. Não, fica se adiando. Na realidade, o compromisso com a justiça fiscal ele é tênue. Ele não é uma coisa substancial. Mas o Congresso, quando é atiçado a resolver essas questões econômicas de cunho mais liberal, ele vota, ele consegue. Aí a articulação consegue se fazer. O Haddad é prova disso. Então, eu acho que tem lógica essa história toda. Isso não é ilógico, né? Existe lógica, com certeza. E mesmo porque nas pautas econômicas, todos os próprios congressistas de hoje têm compromisso com aquilo que combinaram na histórica PEC da transição, que era sobretudo na área econômica, né? Não é porque eles concordam também, há uma concordância de visão das coisas? Vamos lá. Os conservadores, em algumas matérias, são reacionários também. E o número de reacionários vai aumentando um pouquinho quando isso é charmoso para o seu eleitorado, para as bases. Esse ano tem eleições. Então, cada um daqueles deputados, 60 deles são candidatos a prefeito esse ano. Uma boa parte é padrinho de candidatos a vereador ou candidatos a prefeito. Então eles querem falar a língua que sai bem ao eleitorado. O eleitorado não tem ideologia, quer dizer, ele é prático, sábio, prático. Então o que interessa no seu dia a dia é primordial. Matéria de macroeconomia, se o Banco Central é independente, se o juro é alto, não afeta o dia a dia das pessoas, a não ser que vire inflação alta, vire inflação corrosiva. Então o Congresso sabe que se bobear vira inflação corrosiva, e aí não vai nessa. Mas no resto, posse e uso de armas, legal ou ilegalmente, porrada nos bandidos, acabar com a saidinha de preso, terreno de marinha, tudo isso aí são costumes. E tudo muito mal explicado. Quando vocês falam de desarticulação, é desarticulação mesmo. Quer dizer, o governo não é só o governo federal, o presidente da República e seus ministros. O governo é governo, Congresso e Judiciário. Tudo isso é governo, né? Mesma coisa. Então, um não se entende com o outro, não se entende com o terceiro. Quem prevalece?
quem tem mais presença e mais força, que sempre foi e sempre será o Congresso, claro. A partir do momento que você tem o direito de vetar, de derrubar vetos do Poder Executivo, por exemplo, não é? Então o que é hoje? O governo faz medidas provisórias. Cabe ao Congresso dizer se deixa caducar ou não, se transforma em lei ou não. Se transforma em lei, o Palácio do Planalto tenta vetar, no todo ou em parte, as novas leis. Gera uma negociação. Quem ganha a negociação? Quem tem o poder, que é o Congresso. O outro poder precisaria, como disse o Pedro Paulo, ter um projeto de país. O governo é encarregado de dar ao país um projeto. Nós queremos, já que fomos eleitos, que o Brasil faça isso, 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 isso. Pronto. Então, qualquer coisa, política de energia, questão ambiental, relações exteriores, são projetos. Esses projetos não existem. Eles ficam assim na margem, o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã, quem sabe, qual vai ser a reação em tal caso. Então, com isso, a liderança desaparece e aparece as outras. Quer dizer, o Brasil, sabe o que eu acho, Dora? Perdeu com o governo Lula agora uma boa oportunidade de construir um futuro organizado, próspero, justo e moderno. Perdeu por quê? Porque o núcleozinho lá do Lula não entendeu isso que o Pedro Paulo falou, que ele foi eleito por uma pequeníssima margem de votos que foi suportada pelo liberalismo e pelo centrismo. Não é pela esquerda, não é pelo PT, não é pelo PSOL. Quer dizer, alguns analisando a eleição do Lula sabem que, intuem, que ele perdeu a eleição na realidade por causa daquela maluca, daquela Carla Zambelli, que deu tiro na rua, ou porque o Roberto Jefferson deu tiro na Polícia Federal. Coisas assim que deu medo na população de manter aquela situação. Pode ser isso. Pode ser também a adesão de forças políticas importantes, como a da ministra Simone Tebet, como a da ministra Marina Silva. Todos esses foram ostensivamente a favor do Lula. Foram esses dois fatores, né? E mais a candidatura do Geraldo Alckmin a vice-presidente da República, que foi um ato de inteligência do Lula. Do Lula, não foi do PT. Do Lula, na época que o convidou e tal, ele foi para um partido, o PSB, que apoiou. Então essas três figuras foram fundamentais para a eleição do Lula. Se eles tivessem se ausentado, mesmo sem ser contra, naquele segundo turno de 2022, o Lula não teria sido eleito. E por que ele falha? Eu acho que o Pedro Paulo já deu ali uma explicação. Por que ele falha, sendo, como o Marcelo se referiu, tido como o grande articulador universal da política, insuperável, maravilhoso, melhor político de todos os tempos, falha na política. Falha porque pensou, avaliou mal, imaginou que estava em 2002, quando ele foi eleito por uma oposição nítida ao Fernando Henrique na época, mas foi uma oposição civilizada.